Graça e paz, gente querida, povo de Deus. Estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 2 de Gálatas, do verso 11 até o verso 16. 11 a 16, que diz assim: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo, presta atenção, temendo quem? Com medo de quem? Dos da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: sendo você judeu, vive como gentil, e não como judeu. Como obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então vamos recapitular um pouquinho a pregação anterior, para que possamos dar os primeiros passos com um pensamento firme naquilo que vamos falar hoje. Paulo já havia se convertido há 17 anos. 17 anos. E Deus deu uma revelação para ele, para que ele fizesse algo para Deus. E qual foi a revelação que Deus deu para ele? Eu vou ler aqui no começo do capítulo 2. Depois de 14 anos, Paulo já havia se convertido há 3 anos. Depois de 14 anos, Deus deu essa revelação para o apóstolo Paulo. Vou ler aqui. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Subi em uma obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de modo algum tenha corrido em vão. Então para um pouquinho aí. Depois de 17 anos que Paulo havia se convertido, Deus falou com ele, Paulo, deu uma revelação para ele. Vai para Jerusalém para expor o evangelho que você pregue entre os gentios. Para quem Paulo foi expor o evangelho que pregava entre os gentios? Ele tinha que subir para Jerusalém e pregar o evangelho da graça para os principais de Jerusalém. Quem estava lá? Pedro, Tiago, João. Os principais estavam todos reunidos em Jerusalém. Jerusalém, a igreja, já havia crescido, já estava bem estruturada. Mas Deus levou o apóstolo Paulo a expor para eles o evangelho da graça de Deus. Aí surge a pergunta: mas eles já não conheciam o evangelho da graça de Deus? Por que Deus vai levar Paulo a encontrar-se com Pedro, Tiago, João, os mais importantes que estavam em Jerusalém, para expor o evangelho da graça de Deus para eles? Sabe por quê? Porque apesar deles crerem em Jesus Cristo, e a igreja já ter muitas atividades, e a igreja em Jerusalém já ter crescido muito, os apóstolos não entendiam que o fim da lei é Cristo. Os apóstolos não entendiam que o judaísmo havia acabado na cruz. Os apóstolos
que eram legítimos seguidores de Jesus Cristo, eles não entendiam que os sacrifícios acabaram, que a lei acabou, que todo aquele judaísmo que era a religião de nascimento deles, com o sacrifício de Cristo na cruz, cumprindo a lei, o sacrifício de Cristo na cruz pôs um fim à velha aliança. Eles não sabiam disso, eles continuavam crendo em Cristo, mas misturados na lei, debaixo da lei, debaixo de todo o ensino da velha aliança, debaixo do judaísmo. Eles não entendiam que tudo aquilo havia acabado na cruz. E hoje eu não disse, por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas. Hoje eu não vou dizer isso porque você já aprendeu, já sabe bem. Então eu tenho que entender isso. Por que Deus chegou para o apóstolo Paulo 17 anos depois que Paulo havia se convertido e revelou que Paulo tinha que subir em Jerusalém, procurar os principais. Lá estava Pedro, Tiago e João e todos os demais anciãos que estavam em Jerusalém. Procurar os principais para expor o evangelho da graça de Deus, recapitulando, porque eles ainda viviam no judaísmo, eles não entenderam que a velha aliança havia acabado na cruz, eles não entenderam que o judaísmo havia acabado na cruz, eles não entendiam o que Paulo diz em Romanos 10,4, o fim da lei. O fim de todo aquele sistema religioso é Cristo, acabou. Para a justiça de quem? Daquele que acredita no que Cristo fez na cruz, daquele que crê. Então os apóstolos andaram 3 anos e meio com Jesus Cristo, eles viram Jesus Cristo expulsar demônio, curar enfermo, andar sobre as águas, multiplicar pães. Eles viram Jesus Cristo ressuscitado, subir aos céus, eles viram tudo isso. Mas eles não tiveram revelação que Cristo cumpriu a lei e a religião judaica acabou na cruz. Toda a prática do judaísmo era desnecessária agora. Por quê? Porque tudo se cumpriu em Cristo e Cristo pôs um fim em tudo aquilo na cruz. Então Deus leva o apóstolo Paulo para pregar o evangelho da graça de Deus para eles. Qual foi o resultado? Será que eles aceitaram aquilo abertamente, com a maior alegria, com o maior prazer? Não! Olha aqui o resultado, no verso 3 do capítulo 2 de Gálatas. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então, Paulo encontrou resistência? Encontrou. Por quê? Porque eles disseram que, mesmo diante de tudo aquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado, era necessário circuncidar-se, ter aquela marca no órgão genital masculino como prova de guardar a lei. Eles não aceitaram claramente, abertamente, o que Paulo foi falar com eles. Houve ali uma dissensão, uma rejeição naquilo que Paulo foi comunicar a eles. Olha lá, continua a leitura. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Agora olha o verso de número 4, como é estarrecedor. Olha o que Paulo fala. Isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão. Então, qual foi a receptividade depois de eles terem ouvido Paulo? O que eles falaram para Paulo? Paulo chamou eles de falsos irmãos, se intrometeram para espreitar a liberdade que o Evangelho dá em Cristo e reduzir-nos à escravidão. Então, eles não aceitaram a plenitude do que Paulo falou. Eles disseram que precisava se circuncidar. Paulo os chamou de falsos irmãos, olha, eu estou lendo aqui, eu não estou inventando, que queriam reduzir Paulo e aos pregadores do Evangelho da Graça de Deus à escravidão. Então nós vemos esse mesmo quadro nos dias de hoje. Nós vemos a maior parte das pregações e das igrejas estão presas na velha aliança.
O que mais eles pregam, eu estou repetindo isso muito tempo, o que mais eles pregam é a velha aliança, as campanhas que eles fazem é velha aliança, as correntes que eles fazem é velha aliança, eles trazem os símbolos judaicos para dentro da igreja, construíram um templo de maldição chamado Templo de Salomão no Brás, aqui na cidade de São Paulo, porque o templo Deus destruiu nos anos 70 e nunca mais foi reconstruído até hoje. Eles vivem pregando o judaísmo, levando as pessoas a fazerem voto, levando as pessoas a fazerem sacrifícios e jejuns, e aquele monte de coisas que se praticava na velha aliança, mas que acabou na cruz. Nós vemos o mesmo quadro nos dias de hoje. Olha essas igrejas da televisão, tudo gira em torno do judaísmo. Tudo gira em torno das pregações do Velho Testamento. Tem igrejas que todo ano é um ano de um personagem. Uma hora é o ano de José, outra hora é o ano de Abraão, outra hora é o ano de Esdras, outra hora é o ano de Neemias, outra hora é o ano de Gideão. E o tempo todo presos e pregando as coisas que aconteceu no Velho Testamento, sendo que aquilo é judaísmo, é velha aliança. A nova aliança não estava em vigor ainda. Você tem que entender que a nova aliança, ela entra em vigor, passa a valer quando Cristo morre na cruz e ressuscita e o sangue é derramado. Antes disso, mesmo em Mateus, Marcos, Lucas e João, tudo que Jesus Cristo fez ali, ele fez debaixo da lei, cumprindo a lei, porque ele veio cumprir a lei. E ele foi o último sacrifício da lei. Quando ele morre na cruz, o véu do templo se rasgou em alto a baixo, acabou a velha aliança, e dali para frente inicia-se a nova aliança no meu sangue. A pessoa toma a ceia, pega o cálice, eu repito isso sempre, o pastor fala, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Eles participam da ceia, a pregação no dia da ceia é levá-los ao judaísmo e ficar pregando o judaísmo, aquilo que acabou na cruz, meus irmãos. Quando é que vamos entender isso? Quando é que vamos enxergar? Então, Paulo foi expor o evangelho aos principais em Jerusalém. Foi aceito aquilo que ele pregou? Não! Paulo fala no verso 4, isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão. Sabe qual foi a resposta daqueles que estavam em Jerusalém para Paulo? Não, tem que guardar a lei, impor sobre eles o jugo da escravidão e reduzi-los à escravidão. Então, quem está debaixo da lei, você está numa igreja que só prega Velho Testamento e lei, então você está debaixo de um ministério que vai te reduzir à escravidão. E todo escravo vive com depressão, com medo, com angústia, não tem certeza de salvação, vê o diabo rodeando a vida dele todo dia, dia e noite, todo dia. Todo aquele que está debaixo de escravidão vive atormentado. É por isso que você vive com medo, ansioso, toma até remédio para depressão, porque na tua mente está o evangelho da escravidão. Agora, qual foi a reação de Paulo? Os quais nem por uma hora nos submetemos. Para quê? Para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então Paulo se submeteu àquela imposição de voltar para a lei, se submeter à lei, se circuncidar? Não. Paulo não se submeteu nem por uma hora. Por quê? Para que a verdade do evangelho permanecesse entre nós. Vocês estão entendendo isso? Assista as duas últimas pregações que eu fiz. Uma está lá, o nome dela é Paulo ensinando os principais, e a outra está o evangelho da incircuncisão, e depois veio essa. Então nós chegamos no verso 11, e é muito importante que você entenda essas coisas, que você tenha clareza sobre isso.
capítulo 2 de Gálatas, verso 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes que chegassem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegou, afastou-se. Por fim veio a apartar-se, temendo da circuncisão. Olha Paulo repreendendo Pedro. Pedro, quando não tinha ninguém da lei, ele vivia com os gentios. Mas quando veio alguns da parte de Tiago, quem é o Tiago? Aquele que escreveu aquela carta e disse que a fé sem obras é morta. Então, quando chegou alguns da parte de Tiago, o que Pedro fez? Se separou dos gentios, se separou de tudo, teve medo daqueles que vieram da parte de Tiago. Por quê? Paulo fala, porque eles eram da circuncisão. Tiago ainda era um que não entendia o evangelho da graça de Deus. Tiago ainda era um que permaneceu um judeuzão, mesmo crendo em Cristo. Ele não entendeu o evangelho da graça de Deus, ele permaneceu agarrado no judaísmo. Eu estou desprezando Tiago de forma nenhuma. Tiago foi um apóstolo de Deus, mas é claro que ele foi um apóstolo de Deus. Mas ele não teve clareza sobre o evangelho da graça de Deus. Porque ainda Tiago estava preso na circuncisão, preso no judaísmo e não entendeu que o judaísmo havia acabado na cruz. Então, eu quero meditar um pouquinho sobre isso, sobre Tiago. Tiago diz que a fé sem obras é uma coisa morta. Mas será que a fé sem obras é uma coisa morta? Então, para que eu te explique isso com calma, minha oração agora é para que você entenda. Eu sei que a maior parte vai ter uma rejeição grande sobre isso que eu vou falar, mas aqueles que são chamados para entender que o próprio Deus vai dar uma abertura de mente, de conhecimento para eles. Eu sei que esses, quando ouvirem isso, vão ter clareza e ter revelação no coração. Agora, para explicar isso, temos que ter um trabalho. Então vamos lá, Efésios capítulo 2, verso 8, né? Efésios 2, 8, que falamos direto aqui. Vamos lá. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, vírgula, presta atenção, isto não vem de vocês, vocês não produzem isso, não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então a condição para mim ser salvo é isto: eu creio no Senhor Jesus Cristo, a graça dele me alcançou, eu sou salvo pela graça. Não vem de mim isso, não foi eu que produzi, não foi eu que decidi, não foi eu que escolhi, não foi eu que determinei. Não. Até a fé que brotou dentro de mim para mim crer em Jesus Cristo é um dom de Deus, é uma ação de Deus na minha vida. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. E agora Paulo liquida a parte humana, não de obras, para que ninguém se glorie. Então não existe uma obra que eu possa fazer que me dê condições de salvação. Não existe nada que eu possa fazer para contribuir com Deus, para que eu possa ser salvo. A salvação é uma coisa exclusiva da ação de Deus. É Ele que me leva a crer em Cristo, abre a minha mente, o meu coração, se revela Cristo para mim, e essa fé que brotou em mim não vem de mim. Não foi eu que escolhi, eu que me decidi, eu que usei meu livre-arbítrio, eu determino o que vai. Não, isso é tudo uma ilusão, é bonito.
Mas é uma ilusão, não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, entende? Isso não vem de nós. O segundo ponto que eu tenho que entender é Gálatas capítulo de número 2, quero ler aqui para você. É que toda pessoa salva, ela é uma pessoa justificada. E como ela alcançou a justificação? Nós estaremos falando isso no futuro. Eu vou ler Gálatas 2,16 para você entender sobre a justificação. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, assim como eu sou salvo, não por alguma obra que eu pratiquei, e todo salvo é justificado, então a justificação também não vem por obras, é Cristo que me justificou, independente de qualquer obra que eu possa praticar. Vou ler de novo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, se eu sou salvo pela graça, a justificação, a graça traz a justificação para mim. E o que é ser justificado? A primeira coisa, eu sou filho de Deus. O justificado, o preço do pecado dele foi pago na cruz. O justificado não está mais debaixo de condenação. A dívida dele foi paga, o pecado dele foi retirado. O justificado, quando Deus olha para ele agora, ele tem uma visão através de Cristo, ele me vê sem culpa, sem condenação, liberto do império das trevas, possuidor do Espírito Santo, possuidor da natureza da natureza divina. Ele me vê totalmente liberto, justificado. É uma coisa maravilhosa do Evangelho da Graça de Deus, porque não é me imputada culpa nenhuma, eu estou livre de toda a escravidão, de todo cativeiro. Você entende isso? Assim como a fé é pela graça, não existe nenhuma obra que eu possa fazer que me dá condições de cooperar com Deus para ser salvo, assim também a justificação, não existe uma obra, eu não me justifico a mim mesmo. Eu não fiz nada para me tornar sem condenação, me tornar filho de Deus. Eu não fiz nada para que a minha culpa fosse levada na cruz, eu não sou mais culpado e não tenho mais condenação. Eu não fiz nada para ser liberto do império das trevas. Eu não fiz nada para ser livre e sem culpa diante de Deus. Foi Cristo que me justificou. E como que Ele me justificou? Através daquilo que Ele fez na cruz. Ele me tornou justo. Ele levou o meu pecado, aniquilou o diabo na cruz, pagou pela minha redenção, quitou a minha dívida, foi condenado no meu lugar, me redimiu de tudo. Agora eu estou completo em Cristo, aperfeiçoado nele, salvo para sempre. E eu não fiz nada para colaborar com Jesus Cristo para alcançar a justificação. Foi Ele. Assim como me salvou pela graça, também me justificou pela graça. Será que você entende isso? Agora nós vamos para a carta de Tiago. Para você ver que Tiago, apesar de ser um apóstolo de Deus, ele não teve entendimento disso. Por isso que Paulo chama, que quando Paulo diz lá onde nós estamos lendo em Gálatas 2, que quando veio alguns da parte de Tiago, Pedro ficou com medo, se ausentou porque teve medo da circuncisão. O que é circuncisão? São aqueles que haviam crido em Cristo, mas estavam agarrados na lei, agarrados no judaísmo, não entendiam que a religião deles haviam acabado na cruz. E esses que eram da circuncisão são aqueles que vieram da parte de Tiago, que também não teve clareza
sobre o fim da lei na cruz. Então, se você for ler a carta de Tiago, você vai encontrar nela 5 capítulos. Preste atenção no que eu vou te dizer. Leia os 5 capítulos de Tiago inteirinho com calma. Você não vai encontrar ele falar nada a respeito da cruz. Você não vai encontrar ele falando alguma coisa sobre o sangue da nova aliança, sobre o fim da lei. Você não vai encontrar nada ele escrevendo a respeito da justificação, da redenção. Você vai encontrar na carta de Tiago uma mentalidade da lei, uma mentalidade do judaísmo, que cria em Cristo, mas não largou o judaísmo. Por isso que Paulo foi rejeitado em Jerusalém. E para que a gente fale isso, é uma coisa cuidadosa, vamos ler como ele começa a carta dele, para quem ele está endereçando a carta. Ele está endereçando a carta dele para os gentios, para os demais povos que não são judeus? Não! Porque na mente dele ainda, Cristo só veio para os judeus. O negócio gira em torno do povo judeu, ele está debaixo de lei, aquela mentalidade restrita do judaísmo. Então olha como ele começa a carta dele, olha, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, para quem ele está escrevendo a carta? As 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Ué, para quem ele está escrevendo a carta? Para as 12 tribos que se encontram na dispersão. Quem é que foi dividido em 12 tribos? Os gentios foram divididos em 12 tribos? Não! Não existia isso para os gentios, que são os demais povos que não são judeus. Quem foi dividido em 12 tribos? Os judeus. Ele está escrevendo uma carta direcionada para os judeus, aqueles que ainda que creram em Cristo, mas estão agarrados na lei. Ele está escrevendo uma carta direcionada para aqueles das 12 tribos que estavam em dispersão. Ele não está escrevendo a carta para os demais povos, é exclusivo para os judeus. E aí você começa a entender a mente de Tiago, que ele creu em Cristo, era um apóstolo de Deus, mas estava com a mente fechada para o fim da lei é Cristo. Não entendia, por isso que ele vai escrever estas coisas todas que nós vamos ler. Olha aqui, ó. Vamos ler Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Olha o que ele está perguntando. Na mente dele, você é salvo por obras, você tem que ter obras. Você creu em Cristo, mas tem que ter obras para autentificar a tua fé. Se você não tiver obras, essa fé não servia para nada. E o que nós estamos explicando desde o início dessa palavra? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Paulo está pregando que a salvação é uma fé sem obras. É uma fé que vem de Deus, é uma fé salvadora que vem de Deus. E que a pessoa é salva por esta fé independente de obras. Qual é a mente de Tiago, meus irmãos? Que proveito? Qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode semelhante fé salvá-lo? Claro que pode. Porque o homem é salvo pela fé e não por obras. Ele está dizendo uma coisa totalmente contrária àquilo que Paulo ensinou. E a justificação? O que nós lemos lá em Gálatas 2,16? Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Nós também temos crido em Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, isso que ele está dizendo, pastor, o senhor está dividindo. Não, recebe isso, entende o que eu estou te dizendo. Não tem assim uma rejeição. Leia isso aqui, ouça o que eu estou te dizendo. Eu não sou contra você, eu sou a seu favor. Não sou contra a Bíblia, eu sou a favor. Então não estou aqui para te enganar, eu quero que o teu entendimento seja aberto. Olha lá, meus irmãos, Tiago falando.
Qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Olha a pergunta, pode essa fé que não tem obras salvá-lo? Nós vamos responder, claro, Tiago, que pode. Porque o homem é salvo pela fé, não por obras. Na tua mente, Tiago, tem que ter obras e a fé. Se não tiver a fé, não tem salvação. Se não tiver as obras, não tem salvação pela fé. Mas a salvação verdadeira é pela fé, independente das obras. Você entende, meu irmão querido, minha irmã querida? Vamos fazendo a leitura aqui, ó. Aí ele vai dar exemplos de obras para salvação. Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupas ou de alimento cotidiano, e qualquer entre vós disser, vai em paz, aquecer-vos e fartar-vos, contudo, sem lhe dar contudo o suficiente para o corpo, isso tem proveito. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Olha, se eu crio em Cristo de todo o coração, eu já sou uma pessoa salva, ainda que eu não tenha ajudado ninguém, ainda que eu não tenha dado comida para o necessitado, ainda que eu não tenha dado roupa para quem está com frio, ainda que eu não tenha feito nada disso, isso nós devemos fazer porque é bom. Mas ainda que eu não tenha feito nada disso, a minha fé não é morta. Porque eu creio em Jesus Cristo, eu sou salvo pela graça de Deus, eu fui justificado pela fé em Cristo. Ainda que eu não tenha nenhuma obra, a minha fé não está morta, ela está viva. Porque eu creio em Cristo e esta fé o próprio Deus pôs no meu coração. Ainda que eu não tenha feito nenhuma obra, eu nunca vou perder a salvação. A obra é uma coisa que vem depois, com um tempo, não para manter a minha salvação. A obra vem porque eu já sou salvo. Agora eu não preciso ficar fazendo um montão de obras para me manter salvo. Caso eu não as faça, vou perder a salvação. Isso é totalmente fora. Aí ele vai dizendo, assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Então se eu encontrei Cristo, criei de todo o meu coração, sou salvo, e eu não dei comida para ninguém, eu perdi a salvação? A minha fé está morta? Porque se eu não dei roupa para quem está com frio, eu perdi a salvação, a minha fé está morta? Nunca! Na ótica do Evangelho da Graça de Deus, eu sou salvo pela fé, independente das obras. Mas como Tiago tinha a mente da lei é o seguinte, tem que fazer um monte de coisa. Pagar um montão de preço, voto, sacrifício, campanha, vai aqui, vai ali, dá isso, faz aquilo, socorre um, corre para lá, corre para cá. Você tem que, a tua vida é um monte de coisa que eles chamam isso de obra de Deus. Eles chamam isso de obra de Deus, isso é obra de Deus. Continua. Crês tu que Deus é um só, faz bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, o homem insensato, que a fé sem obras é morta? Agora ele vai contradizer o que Paulo disse. Alguém vai dizer assim, não, pastor, o senhor está errado. A fé e as obras têm que andar juntas. Mas a pergunta é essa. Se eu tiver fé e não tiver obras, pode essa fé me salvar? Pode, independente de obras. Agora ele vai citar o mesmo caso que Paulo cita em Romanos, falando tudo ao contrário do que Tiago está dizendo. Romanos capítulo 4. Aí ele vai dizer, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho? Vês como a fé operava juntamente com as obras, com efeito, pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura. Ora, Abraão creu em Deus, isso foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Agora preste atenção como ele conclui esse pensamento a respeito de Abraão, que é totalmente ao contrário do que Paulo ensinou. Olha o que ele fala no verso 24 do capítulo 2. Ele fala assim, verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Totalmente ao contrário. Recapitulando. Tiago era uma pessoa de Deus, era um apóstolo de Deus, era. Mas ainda não tinha entendido que a religião, o judaísmo havia acabado na cruz. Então a carta toda dele, ele escreve, ele não fala nada da cruz. Ele não fala nada do sangue derramado.
não fala nada do sacrifício perfeito, da salvação pela graça. Ele está contrariando o que o apóstolo Paulo disse, dizendo que se eu tiver fé e não tiver obras, essa fé não resolve a minha vida. Eu não sou salvo, é uma fé morta. Para a fé estar viva, eu tenho que estar fazendo um montão de coisas. Se eu não as fizer, eu estou perdido. Essa fé não serve para nada, é uma fé morta. Não serve nem para mim ser salvo. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Minha irmã querida, eu falo isso com o maior respeito e amor por você. Meu irmão amado, falo isso com o maior respeito e amor por você. Com o maior respeito, mas se você entender essa verdade, você vai descobrir que esse falso evangelho de hoje, que vive debaixo da lei, aprisiona as pessoas a fazerem coisas o dia inteiro, a semana toda. Eles falam que é obra de Deus, mas é obra da organização. Vamos ler um texto lá em João. Deixa eu chegar lá em João, quando fizeram aquela pergunta: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Lá antes da cruz, perguntaram isso para Jesus. O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Eram pessoas que estavam interessadas em fazer a obra de Deus. E foram perguntar para Jesus: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Aqui, ó, João capítulo 6, verso 28. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Olha o que Jesus responde. O que eles esperavam que Jesus fosse fazer? Olha, meus irmãos, Jesus respondeu: faça isso, faça aquilo, guarda a lei, faça isso, faça aquilo, olha a lei, olha isso, olha as festas judaicas, não come essa comida, guarda o sábado. Jesus não respondeu nada disso, porque essa gente que vem perguntar o que devemos fazer para realizar as obras de Deus, eram todos judeus, debaixo de lei. Na mente deles, fazer obra de Deus era ficar fazendo as obras da lei. O que Jesus respondeu para eles? Se segura aí, olha para mim, presta atenção, limpe a tua mente agora. Se está com sono, entenda o que eu vou te dizer. O que Jesus respondeu para a pergunta que eles fizeram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Olha o que Jesus respondeu. Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta. Eles pensaram assim: bom, vai mandar guardar a lei, vai mandar guardar o sábado, né? Nos dias de hoje, vai mandar fazer campanha, voto de sacrifício, ser dizimista, estar na igreja de segunda a segunda, fazer todas as campanhas, fazer todas as correntes, pagar o preço, sobe monte, desce. Não! O que Jesus respondeu sobre o que é a obra de Deus? A obra de Deus é esta: que vocês acreditem, que vocês creiam naquele que por ele foi enviado. O que é a obra de Deus? A obra de Deus não é ficar dançando, pulando, cantando, né? Fazendo campanha disso, buscando vitória naquilo, e vem para lá, vem para cá, na igreja segunda, terça, culto da vitória na igreja, buscando Espírito Santo, corrente de libertação, sábado, domingo, de manhã, à tarde e à noite. Tudo isso é uma escravidão. A obra de Deus é crer em Jesus Cristo. Ouça o que eu estou te dizendo. Jesus respondendo o que era a obra de Deus. Isso antes da cruz. A obra de Deus é que vocês acreditem naquele que Ele enviou. Acreditar em mim. É só crer, independente de qualquer obra. Então, quando uma pessoa crê de coração em Jesus Cristo, a obra de Deus é Deus quem faz, não é o homem. Vamos fazer a obra de Deus. Quem é que tem poder de convencer uma pessoa a crer em Cristo? Quem é que tem poder de fazer a mente de uma pessoa mudar? Quem é que tem poder de dar equilíbrio emocional e sensatez a uma pessoa? Nenhum homem tem poder para isso. Nenhum homem tem poder de forçar alguém a crer em Jesus Cristo. Só Deus que leva a pessoa a crer e ter a verdadeira fé em Jesus Cristo. Só Ele realiza esta obra de Deus. Nós somos só voz, mais nada. Quem opera dentro de você não sou eu. É a palavra que chega e Deus que abre o teu entendimento. Isso é obra de Deus. Então, olha o que o Tiago diz no versículo 24 do capítulo 2. Ele diz totalmente o contrário do que tudo que Paulo ensinou. O que ele diz?
verificais que uma pessoa é justificada por obras e não pela fé. Totalmente ao contrário. Na mente de Tiago, a mente de judeuzão, ainda ele crê em Cristo, mas o homem só é justificado por coisas que ele faz, por obras. Ele fala que tem fé, mas se ele não estiver fazendo um montão de coisa, ele é uma fé morta. A pergunta que ele fez no começo era isso: meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Agora ele entra na salvação. Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Pode. A fé salva, independente de eu praticar qualquer obras. E o homem não é justificado por obras, e nem salvo por obras. Ele é justificado e salvo porque Jesus o salvou, e Jesus o justificou. Você entende isso? Então, olha, vou ler de novo 24. Põe a tua mente nisso, é o ponto aqui, ó. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente pela fé. Paulo fala que o homem é justificado pela fé, independente das obras. Então vamos trabalhar um pouquinho na palavra de Deus. Vamos lá para Romanos capítulo de número 3. Paulo está tratando sobre a justificação. E o capítulo 4, ele vai citar o exemplo de Abraão, até o capítulo 5, e explicar que Abraão não foi justificado por obras. Tiago diz que ele foi justificado por obras. Paulo vai dizer que ele não foi justificado por obras, que as obras dele, de Abraão, que foram boas, não justificaram. Ele foi justificado quando ele creu e não por aquilo que ele fez. Então, capítulo 3 de Romanos, vamos ler do verso 21 até o 24. Presta atenção no que eu vou ler, presta atenção. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, Paulo está dizendo que Deus pôs a lei para fora e manifestou a justiça de Deus, que a própria lei testemunhava e os profetas testemunhavam. O que a lei testemunhava? Que o homem era incapaz de cumprir a lei. O homem era incapaz de ser salvo por obras da lei. Os profetas todos pregaram isso, que o homem é incapaz de ser justificado, de ser salvo pelo judaísmo, por obras da lei. Então a lei testemunhava a incapacidade dela mesma de poder salvar o homem. Então Paulo diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Olha lá, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que acreditam. Agora, sem a lei veio a justiça de Deus. Como é que a lei, como é que a justiça de Deus permitiu que ela viesse? Porque Cristo morreu na cruz, tirou o pecado do mundo, quitou a minha dívida. Agora a justiça, pela graça de Deus, ela pode vir, independente de lei. Deus pôs a lei de lado e a justiça de Deus se manifestou. A justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, lá, para todos e sobre todos os que acreditam na justiça de Deus. Porque não há distinção, não tem acepção de pessoas, não tem mais placa de igreja, religião, se é crente, se não é crente, se está debaixo da lei. Não tem acepção de pessoas, é para todos, está sobre todos. Aí ele mostra, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos viemos de Adão e nascemos corrompidos pelo pecado, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe em Jesus Cristo. O que Tiago disse? Vamos lá, vamos ler para você ver como está escrito. Tiago 2,24, olha lá. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, ao contrário, e não por fé somente.
O que Paulo diz aqui no Romanos 3:24? Olha lá, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe em quem? Em Jesus Cristo. Então Paulo fala totalmente ao contrário. Tiago fala que o homem é justificado por obras, independente da fé. E Paulo fala que o homem é justificado pela fé de graça, independente das obras. Por que Tiago está falando isso? Eu tenho que falar isso bastante para você memorizar. Porque Tiago ainda tem a mentalidade da lei. Aqueles que quando vieram da parte de Tiago, Pedro teve medo e estava com o pé em duas canoas. Então, pastor, Pedro, aquele apóstolo que até a sombra dele curou, estava com o pé em duas canoas? Estava, nós vamos ver isso. Eu não estou falando mal de Pedro. Eu só estou dizendo que ele ainda não entendia o evangelho da graça de Deus abertamente. Ele estava preso no judaísmo. Ele vivia enfiado lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém ele era coluna da igreja. E não entendia que na cruz a religião de nascimento dele havia acabado. Então, o que Tiago diz no versículo 24 do capítulo 2? Verificais que uma pessoa é justificada por obras, ao contrário do que Paulo diz, e não por fé somente. O que Paulo diz no versículo 24 do capítulo 3 de Romanos? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que existe em Cristo Jesus. Mediante a redenção que existe em Cristo Jesus. Agora Paulo vai falar o mesmo texto que Tiago disse a respeito de Abraão. Tiago disse que Abraão, vamos ler, olha lá, não foi por obras, verso 21 do capítulo 2 de Tiago, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho. Ele está dizendo que Abraão foi justificado por obras, quando ofereceu o próprio filho. Agora olha o que Paulo diz no capítulo 4 de Romanos, verso 1. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, na carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Então quando é que Abraão foi justificado? Tiago diz que ele foi justificado por obras. Paulo está dizendo que ele foi justificado antes das obras, ele foi justificado pela fé. Quando ele praticou alguma coisa boa, não foi a coisa boa obra que o justificou. Ele foi justificado pela fé, independente de qualquer obra que ele havia praticado. Totalmente ao contrário do que Tiago havia dito. Você está entendendo isso, meu irmão querido, minha irmã querida? Recapitulando, quando Paulo, 17 anos depois, subiu a Jerusalém, lá estava Tiago, lá estava Pedro, João, os principais. Deus falou o que para Paulo? Vai lá e expõe, principalmente aos principais, esse evangelho da graça que você está pregando. Qual foi o resultado? O resultado foi que eles não se abriram para o que Paulo falou e queriam circuncidar eles. Então Paulo fala, vamos lá em Gálatas, para não ser aqui as minhas palavras que estão falando, Gálatas capítulo de número 2, onde nós estamos. O que Paulo fala? Vamos lá, enxertando isso para que você tenha sabedoria nesse sentido. Olha lá. Paulo dizendo no verso 2, capítulo 2 de Gálatas, subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mais em particular os que pareciam de maior influência, para de algum modo não ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Por quê? Depois da pregação de Paulo, o que eles falaram para Paulo e para Tito? Isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo para nos reduzir à escravidão. Eles resistiram ao que o apóstolo Paulo falou e queriam que eles se circuncidassem e se submetessem à lei. Então Paulo está dizendo que eles queriam espreitar a liberdade que o evangelho nos dá e deu a Paulo
para reduzir eles de novo à escravidão do judaísmo. O que Paulo fez? Nem por uma hora nos submetemos para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Paulo não se submeteu a essa pregação de judaísmo. Paulo não se submeteu a voltar para a lei, a tentar ser justificado por obras da lei, a não ser mediante a fé em Cristo. Mas o que Tiago diz em capítulo 2, 21, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu Isaque sobre o altar, o próprio filho Isaque. Paulo está dizendo que não foi por obras. O que Paulo diz em Romanos 4, eu já tirei de lá, vamos lá. Aqui o trabalho manual na palavra vai longe. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, não diante de Deus. Porque o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então o que Paulo está dizendo? Que Abraão não foi justificado por obras. Abraão foi justificado pela fé. Quando Abraão creu em Deus, ele foi justificado. Ele não tinha nenhuma obra. Ele foi justificado antes. Ele foi oferecer Isaque 25 anos depois. Quer dizer que ele só foi justificado 25 anos depois, quando foi oferecer Isaque no altar? Não, ele já era justificado. Agora, ele só teve força para oferecer Isaque porque ele era justificado, não para ser. É porque ele era, mas então ele passou 25 anos antes de Isaque nascer e oferecer Isaque justificado, independente de obras. Vocês estão entendendo, meu irmão querido, minha irmã preciosa? Está entendendo a mentalidade? Olha, isso é uma coisa que está na Bíblia, está explícita aqui em Gálatas. Se você não estudar a carta de Paulo aos Gálatas, você não entende o evangelho direito. Sempre vai haver uma mistura de lei com graça. Você vai ver esses cultos aí na televisão, essas igrejas enormes, com a réplica da Arca da Aliança, os pastores vestidos que nem judeu, de barbinha, quepar, talite, aquelas coisas todas. Você vai ver esses cultos de Templo de Salomão, gente entrando lá com roupa de sacerdócio. É tudo enganação, isso não é evangelho, isso acabou na cruz. Você vai ouvir louvores que cantam o Velho Testamento, mas são inúteis, porque eles estão cantando a lei. Vocês estão entendendo? Procure a palavra igreja no Velho Testamento, vê se existe, não existe. Procura a palavra evangelho da graça de Deus no Velho Testamento. Você não vai encontrar porque não existe. Só vem existir depois da cruz. É trabalhoso falar sobre isso. Meu irmão, minha irmã, é trabalhoso falar sobre isso. Eu me sinto muito limitado. Ainda bem que eu me sinto assim. Paulo diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, dentro desta minha fraqueza, insignificância que eu sou, pregando isso para você, eu tenho certeza que o poder de Deus vai além disso e vai operar na tua mente, operar no teu coração, fazer você entender que tudo aquilo que era a velha aliança acabou na cruz. É isso que Paulo está ensinando na carta deles aos Gálatas. Então, Romanos capítulo 4, onde nós estávamos, o que Paulo fala? Que Abraão não foi justificado por obras. Presta atenção. Demorou 25 anos para Isaque nascer. Abraão creu em Deus e foi justificado por Deus. E esperou na fé 25 anos para Isaque nascer e para depois oferecer Isaque como sacrifício. Quer dizer que ele não foi justificado nesses 25 anos? Não, ele viveu pela fé. Ele já era justificado. Ele ofereceu Isaque porque a justificação deu fé e força para ele fazer aquilo, senão ele não faria. Aí Paulo vai dizendo, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Aí Paulo dá um exemplo interessante. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio,
a sua fé lhe é atribuída como justiça. O que Paulo está dizendo? Se a pessoa trabalhou, fez a obra, o salário é uma dívida do empregador dela. É uma dívida que o empregador tem com ela. E se ela não trabalhou o mês todo e o empregador que nem tinha empregado ela, dá um salário de graça para ele? É isso que Paulo está dizendo que Deus fez. Nós não trabalhamos para receber o salário da salvação. Nós não trabalhamos e pagamos para receber o salário da justificação. Não! Nós não trabalhamos, não fizemos nada, mas Deus deu o pagamento de graça, a salvação e a justificação. A conclusão é o quê? Que o homem não é justificado por obras, como o Tiago está dizendo, e nem o homem é salvo por obras. O homem é salvo pela fé, independente das obras. Se eu não tiver obras e tiver fé, eu sou salvo e sempre serei salvo. E se eu não tiver obras, não vou ser justificado. Eu fui justificado porque Cristo me justificou, não porque eu pratiquei alguma coisa. Totalmente contrário ao que Tiago disse, porque Tiago, na mentalidade de Paulo, é um que está preso na circuncisão. Você crê nisso que eu estou te dizendo? Quero ler mais um texto. Vamos lá para Romanos, capítulo 11. Romanos 11. Como essas palavras, esse entendimento me deixa livre. Como esse entendimento me faz ter uma visão profunda da cruz. E um amor profundo por Jesus Cristo. E uma gratidão pela obra da cruz, pelo sangue derramado. Eu sou apaixonado pelo sacrifício da cruz. Eu sou apaixonado pela obra de Cristo na cruz. A obra de Cristo na cruz está entranhada em mim, a minha vida. É o meu respirar, é o pulsar do meu coração. Eu não tenho palavras para falar sobre o que eu enxerguei na cruz. Passei 22 anos sendo crente e pastor sem saber disso. Romanos capítulo 11. Vamos ler o versículo de número 6. Paulo diz assim, presta atenção. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, graça já não é graça. O que Paulo está dizendo? Se a coisa é pela graça, já não é por obras. Porque se tiver obras no meio dessa salvação, e se tiver obras no meio dessa salvação, e se tiver obras no meio da justificação, já não é graça, deixou de ser graça, passou a ser por obras. Vou ler de novo, verso 6 do capítulo 11 de Romanos. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, se for ao contrário, por a obra na frente, se do contrário, a graça já não é mais graça. O que Tiago disse? Pode acaso, se você tiver fé e não tiver obras, pode acaso, semelhante à fé, salvá-lo? Assim a fé sem obras é uma coisa morta. Não, Tiago. A tua mente não foi renovada com o Evangelho da Graça, Lírias. Eu estou dizendo isso há mais de 2000 anos depois que você escreveu a tua carta. Não, Tiago. Você, mesmo se não tiver obras, você é salvo. Mesmo se não tiver obras, você foi justificado por Cristo na cruz. Assunto encerrado. Assunto encerrado. E para terminarmos, voltando para Gálatas capítulo 2, olha lá. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, o que Paulo fez? Resistiu a Pedro face a face, porque Pedro se tornou repreensível. Pedro não estava vivendo o Evangelho da graça de Deus. Pedro estava com medo daqueles que Tiago enviou, que eram tudo crentes em Jesus Cristo, mas agarrados no judaísmo, e vieram lá muito bravos. Então Pedro, quando soube que eles iam chegando, se separou dos gentios, se escondeu com medo dos da circuncisão. Quem são os da circuncisão?
São aqueles que creem em Cristo, mas ainda estão presos na velha aliança, presos debaixo da lei. E a maior parte daquilo que se diz evangelho nos dias de hoje aqui no Brasil estão amarrados na velha aliança, amarrados na lei. Ouça o que eu estou te dizendo. Nós vamos continuar isso na próxima pregação, falando mais sobre a justificação. Aí Pedro repreende Pedro, depois Paulo repreende Pedro, depois no verso 16 ele diz: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Assim também nós, Paulo era judeu, temos crido em Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei e por nenhuma outra obra. Olha lá, Tiago disse que a fé sem obras é morta. Pode a causa, se você tiver fé e não tiver obras, pode semelhante fé salvá-lo? Sim, sim. Repara, é o caso de Abraão, que ofereceu seu filho Isaque. Abraão foi justificado pelas obras e não pela fé. Paulo diz que Abraão foi justificado pela fé, não por obras. Então o que é ser justificado? É porque eu fiz alguma coisa, produzir alguma obra. Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém, Tiago, ninguém será justificado. Recebe essa palavra de hoje, meu irmão querido, minha irmã preciosa. Que alegria eu tenho de chegar até você e de falar e pregar esse arroz com feijão. O arroz com feijão, você pode ver que eu não sou um grande pregador, não tenho um grande nome, nem o meu canal é grande, mas pouco importa isso. Para mim, se uma pessoa, entender isso que eu estou te dizendo, que eu demorei mais de 20 anos para entender, se acreditar nisso, eu já estou realizado, estou satisfeito, eu sou riquíssimo, e a minha riqueza está em que você entenda isso. Por isso eu vou terminar essa palavra declarando isso, que a tua vida, você, minha irmã preciosa, meu irmão amado, até você que não gosta muito de mim, não tem problema, a sua vida vale mais que o mundo inteiro.